Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vou falar sobre grupo jovem, né? Sobre jovens, sobre mocidade. Algumas experiências que eu aprendi na mocidade, mas foram boas na minha mocidade, graças a Deus, né? Tive muitas experiências fortes. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4. Diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo, dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Então está aí uma palavra direcionada aos jovens, né? Timóteo foi um jovem, foi na época de Paulo, né? Apóstolo Paulo, mas Timóteo ele viajou por vários lugares. E Timóteo foi um exemplo, um líder, e teve um ótimo exemplo que foi colocado aqui, escrito, né? Mas eu quero falar sim, meus irmãos, também sobre uma organização com a mocidade que até vou falar isso aí porque essa noite Deus me deu uma visão sobre uma mocidade, jovens que estavam sem orientação dentro do grupo jovens. Bom, a palavra de Deus aqui nos diz que, aqui claramente, ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo, né? Para começar, todo jovem dentro de uma congregação ele precisa muito apoio, né? Ele precisa muito apoio para ele ser o exemplo, né, dos fiéis. Esse apoio que ele deve ter, como está aqui, ele deve ter apoio na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Quando o jovem tem esse apoio de todos os lados, aí sim, aí eles têm um incentivo para buscar a presença de Deus. Ele sente ânimo para buscar a presença de Deus. Porque o jovem, uma hora ele está triste, e uma hora ele está alegre. Uma hora ele está sorrindo, né? E uma hora ele está triste, pensativo. Quando se diz aqui, persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá, mas vamos pensar aqui, no ler. Porque exortar, ensinar era porque é a missão que ele tinha, né? Ele já tinha a missão de exortar, ensinar. Mas ler, é muito bom ler a palavra de Deus. Interessante é ler a palavra de Deus. Timóteo teve a orientação aqui, mais embaixo. Não despreze o dom que há em ti, ao qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbítero. Amados irmãos, quando um jovem busca a presença de Deus, ele recebe dons de Deus. Ele não pode desprezar o dom que Deus deu para ele. Tem um detalhe muito importante. Quando a pessoa recebe um dom, ele começa a ser aperfeiçoado naquele dom. Então ele tem que ter uma ajuda do pastor, uma ajuda dos obreiros, para aquele dom seja, quando começar a manifestar aquele dom na vida dele, ele possa ter
é oportunidade. Por isso que jovem tem que estar sempre lendo a palavra de Deus para ter oportunidade. Nos dias de hoje nós sabemos que tem a internet, tem muita coisa aí na internet que afasta o jovem da presença de Deus. Ah, Alfredo, mas o senhor está sendo muito quadrado, hoje é diferente, hoje nós estamos numa era aí muito diferente. Bom, hoje está tão diferente as coisas que tem certos jovens que nem querem obedecer seus pais, né? Já começa por aí, né? Então está muito mudado as coisas, né? Então nós vamos pela Bíblia, então. A palavra de Deus, ela não muda, certo? O homem muda, mas a palavra de Deus não. Deus não muda. Então vamos lá, o que está escrito aqui, ó. Para esses jovenzinhos que eles precisam ser amados pelos seus pais, né? E eles possam ter entendimento para também obedecer a seus pais, porque é um mandamento com promessa, né? Provérbios 23, 22 assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Tá certo? No Provérbios 28, 24, vamos ler lá, vamos ver o que diz lá. 28, 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão companheira do destruidor. Então tá aqui. Então nós devemos respeitar o pai e a mãe. Todo filho é importante respeitar o pai e a mãe, né? Provérbios 17, 25. Vamos lá, ver o que está escrito lá. São detalhes pequenos, certo? Mas é muito importante. O filho insensato é tristeza para seu pai, e amargura para quem deu a luz. Então, tá aqui, né? Aquele filho que não é bom de juízo, não tem entendimento, não quer obedecer, tá aqui, ó. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem deu a luz, quer dizer, para sua mãe, né? Então, o jovem, primeira coisa que o jovem deve se interessar quando ele chega na igreja, para entrar num grupo, ele precisa conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, as regras. Mas num grupo jovem, como é que é? Bom, no grupo jovem, todo grupo jovem ele deve ter não só conselheiros. Além dos conselheiros, ele deve ter um jovem lá na frente, né? Um jovem que tem um bom testemunho, um jovem de oração, um jovem que obedece, né, as ordens da igreja, os regulamentos da igreja, seja submisso na igreja, né? A hierarquia da igreja. Bom, esse jovem tem um compromisso de ficar à frente daquela mocidade, para dar esse tipo de conselho, como estou lendo aqui a palavra de Deus, lendo os versículos, explicando, né, dando conselho para os jovens. Por quê? Porque o jovem, ele tem uma linguagem diferente das pessoas da idade, que nem a minha idade, outras idades, né, outros irmãos, certo? Muitas vezes o jovem sabe a fraqueza daquele outro jovem que está naquele grupo, certo? Mas ele vai orar por aquele jovem, ele vai aconselhar, ele vai ler a palavra de Deus, tudo com ordem e decência, né? É lógico, se o jovem cometeu alguma coisa lá, ele não vai chamar atenção na frente de todos lá no grupo jovem, não, ele vai conversar com ele à parte, explicar, olha, irmão, como é que tá aí, como é que você tá indo no grupo, como é que você tá a tua vida particular, você tá indo bem, tá acontecendo alguma coisa e tal. Por quê? Porque tem alguns jovens, meus irmãos, que são tão espirituais que Deus revela para eles. Deus mostra para eles, ó, o fulano lá caiu num pecado, né? Deus mostra, ó, fulano ali tá com problema, assim, assim. Então, para isso já existe um jovem para aconselhar a mocidade. Perante esse jovem, também há necessidade de ter 2 ou 3 conselheiros ativos, né? Acompanhando, participando de uma mocidade, certo? Por quê? Porque o conselheiro, ele é uma pessoa
já com bastante experiência, né? Um casal de conselheiro, tanto para irmão como para irmã, então ele sabe aconselhar uma mocidade, né? É claro, tem que ser pela direção de Deus, né? Tem que ser uma pessoa que seja compreensivo, que seja pai também, né? De preferência pai, né? Porque o pai já teve filho, já tem experiência em lidar com filho, porque uma mocidade não é muito fácil de cuidar, não. Uma mocidade é bem complicado, né? Uma mocidade tem jovens que têm problemas com a família, tem jovens que têm um temperamento complicado, né? Então tem que ter uma certa paciência com o jovem. Não é simplesmente, vamos formar um grupo de jovens aqui, que nem um campinho de futebol, né? Vamos dar uma pasta para cada um e já começar a cantar. Não, não é por aí não. Tem que ter haver um ensinamento bíblico, tem que haver é, uma correção, às vezes, tem às vezes jovens ali que não obedece o pai, não obedece a mãe, ele não está nem aí com o pai e a mãe, ele sai a hora que quer, ele não tem compromisso, ele não quer trabalhar, entendeu? Ele não quer estudar, não quer nada com nada, ele só quer vir na igreja. Opa, vamos ver isso aí então. Então por que está acontecendo isso? Qual é o problema? Qual é a luta que ele tem? Qual é a dificuldade que ele tem? Né? Então, meus amados, é uma série de coisas que os conselheiros, mais o jovem que está na frente, mais aquela irmã jovem também, tem uma jovem feminina ali, né? Tem o masculino e tem o feminino. Então, a feminina também está para aconselhar as jovens mocinhas, né? Que estão começando. Então, tudo tem que ter uma organização, né? Tem que ter uma organização para que essa mocidade cresça espiritual e material. Não é simplesmente ter um grupinho lá e vamos fazer um grupinho aqui, vamos dar uma pastinha para eles aqui, vamos botar um zino aqui, né? E já vão arrumar o fulano lá do grupo mesmo de lá que toca lá, vamos botar ele lá, que ele vai dar conta. Não é por aí não. Não é bem assim não. Tudo é na oração, com oração, direção de Deus. Vamos ver se Deus aprova esse grupo aqui. Vamos colocar na oração primeiro. Primeiro eles vão orar para ver se, né, quem perseverar na oração, certo? Tem desejo de cantar na mocidade, vamos criar um grupo jovem. Pode ser 3, 4, 5, 10, 15, 20, não importa. O importante é aquele grupo ser direcionado por Deus. Aí sim. Aí depois na hora de eleger as pessoas para ajudar, aí um lá vai cuidar da pasta dos irmãos, né? Vai botar o zino ali, né, inscrito na pastinha. Outro vai cuidar da presença dos irmãos. O irmão lá hoje não veio, né? Não veio na oração, bota falta, o caderninho da presença. O irmão veio no louvor, pronto, tantos dias vem no louvor. Então, durante a semana vai ter os dias que a mocidade tem que estar lá. Tem um dia de conselho, tem um dia da oração, tem um dia do ensaio, tem um dia que vão cantar. Quer dizer, então, tudo é organizado, meus irmãos. Tudo é organizado para o jovem caminhar com Deus. Eu creio que, pela direção de Deus, as coisas são bem melhor. Então, na medida que a pessoa vai lendo a Bíblia, vai orando, vai cultuando a Deus, ele vai sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele obedece, né? Agora, se ele não obedece, é complicado, mas ele tem que obedecer, né? Obedecer a Deus. Então, meus irmãos, não tem como dar errado, sempre dá certo. É importante que todos sejam pessoas assim que queiram fazer a vontade de Deus, né? Eu, graças a Deus, eu tive 5 anos de mocidade. Tudo isso aqui que eu estou falando, né? Já passei por isso, tá? Já passei por isso aí. E foi uma benção para mim, eu aprendi muito. Então, hoje Deus me deu uma visão, certo? Que tinha uma mocidade toda desorganizada, dançando. Olha, era uma confusão naquela mocidade, ninguém se entendia. Aí eu pensei, puxa, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Isso é interessante. Fazia tempo que Deus não me dava uma visão sobre jovens, tá? Então, meus irmãos, jovem é por aí. Se você deseja
assim, ser um conselheiro de mocidade. É um ótimo desejo, eu creio que de repente aí é um plano de Deus, certo? Se você tem esse desejo, pode ser até um plano de Deus na tua vida, né? É uma ótima função, não é assim desastrosa, porque Deus só dá uma função para uma pessoa que realmente está capacitada, uma pessoa que realmente poderá exercer aquela função, né? Então, tem bastante coisas assim que na mocidade que a gente se alegra. E outra, a mocidade em si, meus irmãos, eu vou falar uma coisa muito séria agora, muito séria que pode impactar você, tá? Eu vou falar uma coisa assim, real. É real isso que eu tô falando, que eu vou falar aqui. Você, vocês assim, vocês já viram aí que tem as manifestações, houve manifestações assim, né, do, do povo aí, né, do povo em geral, tá? Mas vocês viram que o povo em geral pediu a intervenção do exército, certo? Tudo vocês viram e eu creio que milhares de pessoas já acham bonito, né? Uma, assim, quando o exército se apresenta, né? Tá? Isso que eu vou falar é real mesmo. Quando uma mocidade, meus irmãos, ela está alinhada, uma mocidade está na presença de Deus alinhada, ela não tem diferença nenhuma, eu digo para vocês com certeza, ela não tem diferença nenhuma do exército, não tem diferença nenhuma, entendeu? Em termos espiritual que eu estou falando, alinhamento espiritual, tá? Não é um alinhamento carnal, e não é um alimento de vestes que nem o exército lá, que eles usam roupa, né, camuflada, roupas de verde e tal, roupa de branco, ou azul, conforme as forças armadas. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que existe um alinhamento. O que é um alinhamento? É uma postura, certo? Todos os jovens eles têm uma postura como se fosse um exército, tudo alinhado, tudo bem organizadinho, entendeu? A maneira de caminhar, entendeu? A maneira de olhar, entende? A maneira de agir, entendeu? Quando eles se levantam do banco, tudo em ordem certinho, quando fazem aquela posição da pasta, colocar a pasta na frente, encaminhando em direção ao altar, é lindo, é como um exército, é muito bonito. Só que para isso existe ensaio, existe treinamento, certo? Existe obediência, porque a obediência vai fazer com que a pessoa seja espiritual. A obediência vai fazer com que a pessoa tenha uma postura, né? E esses jovens que têm o cabelo bem direitinho, cortadinho direitinho, né? Certo? Bem vestidinho assim, né? Um jovem aí de 20 anos, 18 anos, 20 anos. O pessoal do exército passa, o pessoal da polícia militar passa e pergunta: você, qual corporação que você é? Você é do exército? Pergunto bem assim, por quê? Porque a pessoa está alinhada. Isso é interessante, viu? Muitas vezes, meus irmãos, perguntaram para mim se eu era do exército. Eles veem algo na pessoa diferente. Essa postura, que eu vou dizer uma coisa para vocês, que é muito importante, essa postura quer dizer autoridade. E as autoridades reconhecem quando tem autoridade. Eles veem uma diferença. Tá entendendo? Quando a pessoa é visto nessa posição, a própria autoridade vê que ele é uma autoridade, mas é uma autoridade diferente, é uma autoridade construída por Deus. Tá bom? Então, isso é um segredo que eu estou contando aqui. É uma experiência profunda que eu passei, e não foi uma, duas vezes que me perguntaram, muitas vezes me perguntaram. Por quê? Porque existe uma diferença no caminhar, na vestimenta, tá entendendo? Então, o exército, pode ver, eles são treinados e eles têm uma visão de que as pessoas, a pessoa civil, ele é totalmente ao contrário. Ele não segue as mesmas regras que um militar, né? Então, quando eles olham uma pessoa que é totalmente regrada,
eles olham assim, puxa, mas esse aí é um militar também, só que não é, é um militar de Jesus. É um soldado de Jesus ali, né? Tá bom, meus irmãos? Então acho que complementou tudo aí, né? Se vocês gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.